Santa Casa e você. Apoio APO, Assistência Personalizada Odontológica. Pasteur, Medicina Diagnóstica. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. E Multimagem, diagnóstico por imagem. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e o serviço exclusivo de Drive-Thru Coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Olá, telespectador. Olá, telespectador. Está entrando no ar o programa Santa Casa e você, informação saudável na sua televisão. Hoje nós vamos falar sobre uma doença que atinge muita gente, principalmente na estação que está para entrar no nosso calendário, a primavera. Eu estou falando da conjuntivite, ou melhor, das conjuntivites. E para falar sobre isso, sobre prevenção a essa doença, a gente recebe hoje o médico oftalmologista Marcos Alonso. Obrigado, Guto. Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado por estar aqui no nosso programa mais uma vez. Você que foi pedido, mais uma vez, no bom sentido, a sua presença, foi solicitada a sua presença, porque falar da visão, dos cuidados que a gente tem com os olhos, eu acho que é muito importante. Obrigado. Me convida, eu venho sempre. É um prazer, Guto. Estou em casa aqui. Marcos Alonso, a gente vai entrar num período agora, na primavera, em que é comum a conjuntivite, um pouco mais do que no resto do ano, me corrija se eu estiver errado. É verdade, Guto, é verdade. Como é que acontece essa conjuntivite? Existem outros tipos de conjuntivite? Explica pra gente. As mais importantes e as mais sazonais, que são ligadas às estações do ano, seria a conjuntivite alérgica, que é muito comum na primavera. Existe até um tipo de conjuntivite severa alérgica que a gente chama de primaveril, porque nessa época tem muito pólen que fica diluído em partícula no ambiente. Então, principalmente para as crianças e para os jovens que são mais alérgicos, eles são mais sensíveis, né? Uma outra época do ano que também aumenta um pouquinho, principalmente as infecciosas, é no inverno, quando a gente acaba ficando em espaços mais confinados. Fica frio, a gente fica mais dentro de casa, na escola fica mais dentro da sala, menos no pátio. Então, a chance de contaminação interpessoal aumenta um pouquinho mais. Principalmente as conjuntivites, os surtos virais. Às vezes esses surtos virais são tão grandes, Guto, que eles atravessam o continente. A gente já teve surtos de enterovírus, e o enterovírus normalmente é ligado a baixa condição sanitária, de saúde, de higiene. Começa às vezes do Caribe, vem atravessando e entra para o norte do Brasil e vem vindo pelo Nordeste e até chegar no Sudeste. Não é exclusividade das conjuntivites, você vê agora a gente tem uns surtos de meningite vindo do Nordeste para cá. Então tem algumas condições que favorecem. Nas metrópoles um pouco pior, porque a gente já vive com uma densidade muito grande de pessoas e isso aí me preocupa, né? E me preocupa o fato de que quando começa a aumentar muitos surtos infecciosos e quando tem caráter epidêmico, né? Os epidemiologistas eles começam a chamar de epidemia quando tem um número maior do que X casos por 1000 num período de tempo, é que a gente está se descuidando do mais básico, que é a higiene, Guto, higiene pessoal. E essa higiene, você estava explicando para mim antes de começar o programa. Isso é tudo. Lavar as mãos é o principal mantra dessa. É um mantra. Às vezes o pessoal me pergunta, não, mas eu tenho que lavar o olho. Eu falei, dificilmente alguém vai botar a mão no seu olho, mas você vai. Então a grande proteção para o adulto e principalmente para a criança é lavar a mão. Então a gente chega em casa do trabalho, a gente entra em contato
com uma série de micro-organismos. Quando você vai entrar dentro de casa, quem tem criança pequena, que ainda não tem tanta imunidade, ela vai começar a conhecer o mundo através das pessoas que trazem micro-organismos para ela. Então ela vai entrar em contato com os da mãe, com os do pai, com os dos irmãos, tio, vô, babá, o que for. Então é muito importante que a gente lave a mão. Naquela época que apareceu aquela gripe A1, que todo mundo estava com muito medo, a gente começou a se proteger, prestar atenção, lavar a mão, usar álcool gel. Isso foi ótimo, diminuiu não só a gripe, diminuiu quase todas as moléstias infecciosas de contato interpessoal simultaneamente. Então a gente precisa lavar a mão e precisa pegar no pé da meninada. Eles têm que cultivar o hábito de lavar a mão. A criança é pior, porque a criança ela manipula tudo, ela toca tudo, ela senta no chão, ela põe a mão no chão. Para o alérgico é pior, porque essa poeira que fica dispersa embaixo da casa, a umidade é pior. Então o número 1, se você puder dá para seus filhos uma rotina de higiene saudável, fazer ele curtir, lavar a mão, que é uma coisa bacana. Basicamente é isso, lavar as mãos e não levar a mão tanto aos olhos. Exatamente. Coçar os olhos. Eu até brincava com você fora do ar, a gente que trabalha dentro do hospital, tem dia que eu chego em casa, eu entro pela porta de serviço, já vou na lavanderia, tiro o sapato, camisa, tênis, vou tomar um banho para depois mexer na criançada. Porque a gente traz as coisas de fora para casa, né? E a outra coisa que a gente orienta muito bem os pais é que hoje é difícil ficar com uma criança doente em casa, porque às vezes você trabalha, a mãe trabalha, mas não mande a criançada com conjuntivite ou qualquer doença infecciosa para a escola, porque é altamente contagioso, principalmente as virais. Se você manda essa criança, aí você propaga. Aí que começam a comunidade. Os surtos. Aí o surto se alastra muito rápido. Tipos de conjuntivite. Quais são? Das infecciosas, as mais epidêmicas são as virais. Elas se propagam com uma certa velocidade, porque o vírus ele pode ser transmitido interpessoal por contato, mas tem alguns micro-organismos que sobrevivem in vitro, em superfícies durante um curto período de tempo. Então as maçanetas, os teclados, o bebedouro, qualquer coisa de uso comunitário pode trazer. As bacterianas, que também são importantes, a gente previne da mesma forma, só que as bacterianas são mais pontuais. As conjuntivites bacterianas são um pouco mais simples. A gente identifica o grupo de bactéria, trata com antibiótico específico e num período de tempo ela está resolvida. As virais, às vezes, a gente tem que dar só um tratamento de suporte, a pessoa fica sem trabalhar uma semana, um pouco mais, um pouco menos, até que o vírus encerre o ciclo e vá embora sem contaminar outra pessoa. A alérgica, que é muito comum, quem já tem algum tipo de alergia é predisposto. A criança que já tem asma, bronquite, essa criança normalmente ela tem um perfil de autoimunidade que ela é sensível a algum alérgeno. Então você pode passar com o oftalmologista, ou com o pediatra, ou com o alergista, porque a gente vai tentar descobrir se é pelo de animal, se é poeira doméstica, se é cigarro, se é alguma coisa que está no ambiente da criança. As tóxicas, que normalmente são ocupacionais, o pessoal que trabalha em zonas de insalubridade, no porto, nas siderúrgicas e tudo mais, porque a gente pode entrar em contato com alguma partícula que esteja dispersa. E no caso que a gente tem muito, porque o ar da cidade grande está um pouquinho pior, diminui a dispersão de poluentes e a gente tem uma espécie de um olho seco, meio chato, que fica no meio. É uma conjuntivite um pouco alérgica, mas talvez seja o ambiente demasiado seco que incomoda a gente. E aí ele não pega só a conjuntiva, pega a córnea também. E quais são os cuidados e os sinais que essa doença dá para a gente ficar em alerta? O sinal de alerta normalmente é o olho vermelho, que é o mais comum do olho vermelho. Você pode sentir dor, pode sentir desconforto ao piscar. Você pode ter prurido, que é vontade de coçar os olhos, a gente tem que resistir, porque o prurido poderia aumentar a chance de contaminar. E a maioria das vezes, se eu puder tratar esse paciente, se eu não tiver droga nenhuma, porque a gente não pode prescrever sem examinar, mas se você usar uma lágrima artificial, um algodão com água mineral molhada e melhorar os sintomas, provavelmente seja ligada ao ambiente que você está trabalhando. Água mineral, não água oxigenada, não água boricada, nenhum tipo gozada. A água boricada era um ícone, né, da avó da gente, mas a água boricada, a intenção da água boricada era ser um pouco bacteriostático, não deixar propagar micro-organismo, mas ela é água com ácido leve diluído. Então quem tem a pele muito fininha incomoda. Se você tiver com o olho seco e você pegar uma água mineral da geladeira, na temperatura da geladeira, colocar no algodãozinho limpinho, colocar em cima do olho, você já vai... É importante que seja refrigerada a água. De preferência, se você puder colocar, porque ela tem um efeito, ela diminui um pouco a dor,
porque a água gelada tira um pouquinho a dor, ela vai fazer você se sentir um pouco melhor e diminuir a vermelhidão. Se não melhorar, aí você tem que procurar seu colega oftalmologista. E automedicação, jamais. Eu evito, colírio, olha, o fulano de tal pingou esse colírio, funcionou para ele. Eu tenho muito medo, às vezes o pessoal liga, telefone, WhatsApp, então a única coisa que dá para passar por telefone são colírios de análogos da lágrima, a lágrima artificial. São colírios que imitam a lágrima, eles são sintéticos, são metilceluloses, mas esses a gente pode usar. Então, às vezes o pessoal me liga e fala, compra uma lágrima artificial e usa até você passar no colega oftalmologista que vai te examinar. Graças a Deus não vende mais antibióticos sem receita, então isso já foi um grande serviço, mas eu tenho muito medo desses colírios clareadores da visão, porque alguns colírios clareadores que deixam o olho clarinho contêm cortisona, corticoide. Esse é um colírio sedutor, que você pinga no olho, às vezes o olho desinflama, para de doer, fica clarinho, mas o uso repetido pode levantar a pressão do olho, trazer um glaucoma específico, que é um glaucoma causado pela droga, ou até induzir catarata cedo, Guto. Então eu peço, na dúvida, pingue só o colíriozinho de lágrima artificial. Não melhorou? Procura o seu oftalmologista, algum centro de referência que tenha plantão. Quem tem a felicidade aí de ter a Santa Casa, tem um plantão 24 horas, isso é um conforto muito grande. E é melhor do que pingar alguma droga sem prescrição. Bem lembrado. Marcos Alonso, eu vou ter que fazer um rápido break. Depois do break, você vai ficar com o Santa Casa Quiz. E aí a gente na volta, vamos ver se a gente acerta também o quiz da Santa Casa. Está desafiado para o quiz. A gente já volta. Quiz Santa Casa. O trecho de qual livro bíblico consta na estátua de Jesus Cristo que fica na entrada principal da Santa Casa? Alternativa A. Salmos. B. Provérbios. C. Mateus. D. Efésios. Para refrescar a sua memória, aí está o monumento. Eu volto já. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande de Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com,
sempre com você. Porta. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Quiz Santa Casa. Vinde a mim todos os que sofreis e estáis oprimidos, e eu vos aliviarei. Esta é a citação bíblica registrada na estátua de Jesus Cristo, que fica na entrada principal da Santa Casa de Santos. É um versículo de Mateus, mais precisamente capítulo 11, versículo 28, letra C. Programa Santa Casa e você já está de volta. Acertou o quiz? Você entende das coisas. Muito bem sacada a sua alternativa. Marcos Alonso, o segundo bloco começa falando do Congresso Brasileiro de Oftalmologia, que você participou e que aconteceu no feriado agora da Independência, em Florianópolis, Santa Catarina. Explica um pouco a importância desse Guto, congresso. É um congresso, a gente tem congresso brasileiro a cada 2 anos, a gente intercala o Congresso Brasileiro de Oftalmologia com um congresso que a gente chama Prevenção da Cegueira. Você vê como hoje medicina preventiva é importante, é um ano prevenção, um ano brasileiro. Esse ano brasileiro foi em Santa Catarina, em Florianópolis. É um belo congresso, um congresso para 5.000 congressistas. Eu frequento a catarata refrativa e eu tive a oportunidade de participar em algumas palestras, mesas redondas e tal. Muito bom, nível muito alto, presença de N convidados estrangeiros, quer dizer, na refrativa a gente teve o Roberto Pineda, que é o chefe de Harvard, em Boston. Brasileiro? Ele é latino? Ele é um filho de mexicano com uma americana que já nascido nos Estados Unidos, mas é um apaixonado pelo Brasil e vem todo ano quando convidado. Então o nível é muito bacana do congresso. É um congresso com nível internacional. Um congresso que se falou muito de catarata, né? A catarata continua sendo ainda a estrela dos congressos de oftalmologia, os avanços na cirurgia, a chegada de novas tecnologias, o uso de um laser, que é o Phantom II, para determinados casos de catarata, que veio para ajudar, as lentes cada vez mais sofisticadas para tentar deixar o paciente com o mínimo de dependência para longe, para perto. Então se falou muito nisso, de associar a cirurgia de catarata ao tratamento da presbiopia, que é a vista cansada, que o adulto jovem, o adulto idoso tem. Então foi um congresso bem bacana, é um modelo de congresso bastante interativo, cada vez menos aulas e cada vez mais caso clínico. Então se apresenta um caso para a plateia, isso é ótimo, Guto. Acontece um debate. Então você coloca algumas pessoas no palco que já têm mais afinidade pela especialidade para discutir. A pessoa traz um problema, para no meio da doença e fala, bom, daqui para frente o que cada um faria? E todo mundo pode interagir, pode participar, pegar o microfone, isso é muito bom. Fomenta a discussão, tem muito debate, tem muita coisa que não existe consenso ainda, existe bom senso, mas não há consenso. Então, para mim é um prazer, foi muito bom. No caso das novas lentes, você poderia explicar um pouco? A gente tem imagens dessas lentes? Eu vou separar para a gente. Na verdade, a gente... O que você poderia falar dessa? A ideia é que quando a gente opera da catarata, a gente retira o cristalino, que é uma lente. O olho é composto de 2 lentes, a córnea e o cristalino. A córnea a gente mantém a vida toda, só tira em casos excepcionais. E o cristalino a gente troca quando envelhece. Quando a gente faz essa cirurgia de catarata, a gente tem a oportunidade de interferir no grau do paciente. Então existe uma busca para que a gente associe a cirurgia de catarata e tente deixar o paciente com a menor dependência de óculos possível. A gente nunca vai conseguir tão perfeito quanto era o olho humano,
porque o cristalino ele é ligado em micromúsculos que dão foco, mas a gente já tem algumas lentes que são bifocais, outras multifocais, que dão longe, meia distância, longe, perto. Então a gente está buscando a melhor escolha para o tipo de lente, para aquele paciente. Entra tudo na equação, entra a idade do paciente, entra o tipo físico, altura, tamanho do braço, entra custo, entra um monte de variáveis para a gente discutir. Isso é muito bacana, a gente tem muitas opções, o que é muito bom para o paciente. A única coisa ruim é que, infelizmente, o câmbio ficando tão variável, a tendência é de encarecer. Quanto mais dependente de tecnologia estrangeira, mais a gente depende do câmbio. Também foi uma preocupação muito grande. Você sentia tanto a indústria quanto os cirurgiões que dependem de insumo vindo de fora, uma preocupação com o custo crescente, né? A gente torce para que o Brasil endireite, as coisas melhorem, porque até então a gente vinha caminhando de igual para igual, com todas as medicinas do mundo. Isso aí vai deixar a gente um pouquinho mais... exclui, atrás, né? Exclui, porque aí a medicina muito cara exclui, né? A gente não inclui. Viabilizado. Fica para poucos, né? Mas foi muito interessante, foi muito bom. Essa técnica, ela já está disponibilizada? Já é a técnica corrente. A cirurgia de catarata, ela foi evoluindo para tentar fazer a cirurgia por por incisões cada vez menores. A gente usa um aparelho que é o Phaco, que na verdade é um ultrassom, que quebra a catarata e aspira. Hoje tem um laser que pode ajudar junto com o Phaco, que é o Phantom, para fazer as incisões e cortar a catarata em pedaços menores. Para alguns casos pode fazer a diferença, ainda a gente fala padrão ouro, ainda é a Phaco tradicional, mas o que chama mais atenção é que tudo evoluiu junto. Evoluiu o método da cirurgia, evoluiu o tamanho da incisão para uma incisão menor, evoluiu a lente para uma lente que abrange mais tipos de grau. A gente ainda tem dificuldade pontualmente com pacientes operados no passado e tudo, mas vai evoluindo tudo, a medida da lente vem tudo junto. Então, pouquíssimas especialidades evoluíram tanto ao custo da tecnologia como a oftalmologia. A oftalmologia cresceu muito porque a tecnologia empurrou a oftalmologia para frente. Então, de um congresso para o outro já tem novidade. Isso é bacana, né? Isso é o mais legal. Outra coisa é encontrar amigos do Brasil todo, porque é um lugar muito bom. Ir para Florianópolis também não é nenhum... Nenhum castigo, Nenhum castigo. É uma pena que choveu para chuchu, ninguém conseguiu sair dos centros de convenções. Mas é um belíssimo congresso. Eu falo que para os oftalmologistas em geral, a gente teve bastante gente de Santos. A oftalmologia de Santos é de ponta. A gente tem N clínicas de vários colegas que são de ponta e a gente sempre se encontra nesses congressos. Foi muito bom. E o objetivo desses congressos, Marcos, eu acho que é juntar essas pessoas, discutir técnicas e se aprimorar, como você falou, de um congresso para o outro. Sempre tem novidade, quer dizer, quem já sai do congresso já sai com a cabeça sempre pensando para frente. É você discutir com quem faz alguma tecnologia nova que você ainda não está bem conhecendo, e os mais jovens vão para aprender a base da cirurgia. A indústria é muito pujante, traz os convidados de fora, porque é muito interessante, porque tem algumas tecnologias que nascem fora, né? É muito comum trazer convidados estrangeiros porque eles já têm o uso de determinada tecnologia um pouco antes do que a gente. Então, são congressos muito interessantes. O brasileiro frequenta muito o congresso oftalmologista, tanto no Brasil quanto fora. É muito comum encontrar nos grandes congressos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, brasileiros que vão atrás de novidade, de receber as coisas em primeira mão. E eu acho que a proximidade de Santos com São Paulo fez com que a gente tivesse sempre atualizado. Santos, no quesito oftalmologia, está muito bem servido. E o que mais importa, na verdade, é o networking, né? O corpo a corpo, o Isso tete é a tete, bom. que você troca as informações. Você sai de lá, a gente já saiu com um grupo no WhatsApp de colegas. Nós temos um grupo do WhatsApp que são 80 colegas cirurgiões do Brasil inteiro. Então, não tem um minuto que não para, alguém pergunta, põe um caso. Sempre tem alguma coisa em discussão. Você está trabalhando, daqui a pouco aparece uma foto de um exame de um paciente, uma medicação, se alguém conhece, quem tem experiência, o que indica. Isso é muito bom. Acho que a tecnologia aproximou, né? Eu tenho amigos de WhatsApp de 4.000 quilômetros de distância. A gente tem colegas em Manaus que a gente troca informação com uma velocidade muito rápida, né? Um prazer muito grande. E aí, essa troca de informação, no final, beneficia o paciente, na com ponta certeza, da corda. Com certeza. Hoje, assim, não existe nenhuma necessidade de qualquer tipo de paciente com qualquer doença sair do Brasil para fazer nenhum tipo de tratamento. A gente está ponta, andando de igual para igual com qualquer país do primeiro mundo no quesito oftalmologia.
Pelo menos foi assim até agora. Vamos ver se o câmbio vai permitir. Mas a gente veio de igual para igual. Eles vêm para cá e ficam surpresos, o convidado estrangeiro, com o bom nível da oftalmologia brasileira. Nós temos um nível de oftalmologia muito bom e o brasileiro já é um médico bastante versátil, criativo. O brasileiro, ele adapta técnicas e a gente não tinha o mesmo recurso financeiro de um grande hospital americano, então às vezes a criatividade para adaptar, o americano fica impressionado quando ele vem para cá e vê o que a gente consegue fazer com menos orçamento do que eles têm. Não tem um americano que não veio para congresso aqui e voltou com uma imagem muito positiva do Brasil. Marcos Alonso, com essa boa notícia que você acabou de nos dar, que a nossa oftalmologia não deve nada para a oftalmologia dos outros países, a gente encerra o Santa Casa e você, muito obrigado pela sua presença. Obrigado você, Guto. Obrigado, gente. Você, telespectador, muito obrigado. Santa Casa e você volta na próxima semana. Tchau. Santa Casa e você. Apoio APO, assistência personalizada odontológica. Pasteur, medicina diagnóstica. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. E Multimagem, diagnóstico por imagem. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A clínica Multimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.